Nós somos a primeira igreja batista em Itapevi. Que a mensagem a seguir possa abençoar sua vida. Nessa manhã eu quero convidar os irmãos para uma meditação sobre a vida de Paulo, alguns fatos que aconteceram na vida de Paulo, e nós estaremos extraindo, algumas experiências que Paulo teve, extraindo princípios na vida de Paulo que Deus inspirou a ele nessa caminhada e que nós podemos aplicar a todos esses, aplicarmos a todos esses princípios em nossas vidas. Convido os irmãos para abrirem a palavra de Deus em Atos, no capítulo de número 27. Nós não vamos ler do verso 1, mas na sua casa você pode ler, ou durante a semana você pode estudar sobre um pouquinho, da extensa vida do apóstolo Paulo. E eu vou te sugerir, se você quiser especificamente, de forma específica, estudar aquilo que nós vamos meditar nessa manhã, que você leia o capítulo 18, 19, 20, 21 e venha até o 27. E vai até o 28, que é uma finalização da caminhada dele até Roma. Paulo, ao longo da sua vida, passou por diversos momentos difíceis. Momentos de muita angústia, de muita pressão, momentos onde ele só tinha um lugar de refúgio, que era no Senhor. Ao longo do seu ministério foram muitas perseguições, foram muitas intimidações, foram muitos momentos de angústia, de dependência total de Deus. Ele, por ser apóstolo de Jesus, e nós, como cristãos, nós temos que tomar isso como lição quando olhamos para a vida dele e nos espelharmos em muitas das aplicações da sua fé em nossas vidas também como uma lição. Então diz assim, eu vou ler do verso 13 até o verso... Hoje a minha garganta não está boa. Até o verso 25. Diz assim a palavra do Senhor. Espera aí. Vamos lá. Começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que havia obtido o que desejavam. Por isso levantaram âncora e foram navegando ao longo da costa de Creta. Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte chamado noroeste. O navio foi arrastado pela tempestade. Sem poder resistir ao vento, assim cessamos as manobras e ficamos à deriva. Passando ao sul de uma pequena ilha chamada Clauda, foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vidas. Levantando-o, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas, e temendo que ele encalhasse nos bancos de areia de Sirte, baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. No dia seguinte, sendo violentamente castigado pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio, não aparecendo nem sol nem estrelas por muitos dias, e continuando a abater-se sobre nós grande tempestade. Finalmente perdemos todas as esperanças de salvamento. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Assim tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá do modo que foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha.
É uma passagem muito conhecida, em que Paulo está sendo conduzido a Roma para ser julgado. De forma injusta, ele está preso por acusações falsas pelos judeus e por diversos fatos que você vai poder ver relatados lá do capítulo 18 em diante. O que esse momento na vida de Paulo nós podemos extrair para as nossas vidas? Num primeiro momento, a vida é uma corrida e nós temos muitos obstáculos para ultrapassar ao longo da caminhada cristã. Isso não foi diferente na vida de Paulo. Ele teve muitos obstáculos durante a sua caminhada. E nas nossas vidas, assim como na de Paulo, não é raro cruzarmos solitariamente os desertos e mares revoltos nessa vida. Às vezes os cristãos pensam que a partir do momento que ele foi chamado por Jesus, onde Deus nos colocou e plantou nos nossos corações a fé salvadora em Cristo Jesus, que todos os problemas se acabaram, não existirão mais tribulações, não existirão mais angústias, não existirão mais perseguições. Este é aquele evangelho da facilidade. Hoje, quando de manhã eu estava me deslocando para cá, eu passei perto de uma determinada igreja, mas com muita gente, mas um volume de gente assim que eu me assustei. Eu olhei assim, parecia um formigueiro saindo, e aí eu fiquei pensando, né, e a gente vê na televisão algumas coisas, o que essas pessoas estão buscando? Elas estão realmente buscando a Jesus Cristo como seu Senhor, a Jesus Cristo para conduzir, forjar o seu caráter, transformar a sua vida, ou estão buscando as facilidades e resolver todos os seus problemas e que esses problemas nunca mais existirão nas suas vidas? Na vida de Paulo não foi assim, e na vida de todo cristão não é assim. A partir do momento que nós caminhamos juntamente com Jesus Cristo, as nossas vidas, elas diante do mundo, enfrentarão talvez em alguns momentos muito mais problemas do que nós imaginávamos que passaríamos. Porque aquele que é inimigo das nossas almas, ele não tem sossego. Mas a partir do momento que nós fomos selados pelo Espírito Santo de Deus, nada mais pode nos barrar da eternidade da vida com Jesus Cristo eternamente. Paulo tinha essa convicção. Tanto é que toda a formulação doutrinária de Romanos, ela pode ser vista como Paulo conheceu a Deus, como Paulo teve essa intimidade com Deus, como Paulo foi primordialmente inspirado para trazer a palavra de Deus até nós. E Paulo sabia que a caminhada cristã não é fácil. A Escritura diz que Deus faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Paulo tinha convicção e fé nas bases sólidas da palavra de Deus. Aí você vai falar assim, mas a Bíblia não existia. Ele conhecia muito bem a lei e, primordialmente, ele teve um contato direto com Jesus Cristo. E foi inspirado por Deus para nos trazer muitas das cartas que nós lemos na palavra de Deus. Então, o que nós podemos aprender? Primeiramente, no verso de número 23, diz assim: pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço, a quem eu adoro. Paulo tinha uma convicção, e não foi a aparição do anjo que trouxe essa convicção com ele, mas uma convicção, e naquele barco que estava à deriva, rumo a Roma, e o comandante, o capitão, o marinheiro responsável por aquela embarcação, ele teimou anteriormente com Paulo, porque era uma região de muitos ventos noroestes que vinham e empurravam esses barcos. Então, geralmente, eles atracavam numa ilha, esperavam passar esse período, esse tempo de ventos fortes, para depois prosseguir com a viagem. Mas o comandante, porque já era um barco onde tinham muitos prisioneiros, ele não aceitou essa sugestão. Paulo falou assim, a gente vai enfrentar problemas. Ele não aceitou essa sugestão de Paulo e de algumas outras pessoas e prosseguiu a viagem. Aí, nesse momento em que essa embarcação está sendo jogada de um lado para o outro, e ela vai estar à deriva, ela já não tem mais o comando dela, ela vai para onde o mar levar. Paulo chega e, em oração, e você vai ver isso,
buscando o que Deus tem, mas Deus já tinha um propósito anterior, porque disse a Paulo que ele chegaria até Roma, até César, para falar de Jesus Cristo. E Deus quando fala, Deus quando promete, Deus quando direciona as nossas vidas, Ele não volta atrás, não há nenhuma barreira que vá impedir o agir de Deus nas nossas vidas. Então, no meio desta tempestade, Paulo teve a convicção que Deus estava conduzindo toda aquela situação. Essa era uma convicção que Paulo tinha. Não é uma fé que muitas vezes vem da boca, mas é uma fé que vem do coração, onde Deus nos conduz também em todas as situações que nós passamos em nossas vidas, situações difíceis. Essa é uma convicção que o cristão tem que ter, de que independentemente das circunstâncias adversas, independentemente do tamanho do problema, independentemente do tamanho dos obstáculos que nós teremos nas nossas vidas, Deus está presente em todos os momentos de nossas vidas. Porque o que nós temos visto é que são muitos cristãos que olham para a vida assim, olham para as dificuldades, olham para as barreiras e falam assim, Deus não está comigo, pastor, Deus não está ouvindo a minha oração, Deus não está conduzindo a minha vida, olha a quantidade de problemas. Essa é uma convicção que o cristão não tem que ter, a convicção que o cristão ele tem que ter é de que Deus está presente em sua vida a partir do momento que Ele nos selou e em todos os momentos. Em todas as circunstâncias, não é só nas circunstâncias de alegrias, que às vezes nós nos esquecemos de perguntar, olha Senhor, de falar, Senhor, muito obrigado por este momento de gozo, de alegria, por esse momento de compartilhar em família momentos tão agradáveis. Agora, quando acontecem os momentos adversos, nós às vezes e muitas vezes nos indagamos, cadê Deus? Cadê a presença de Deus para ver o que está acontecendo? Esse é o tipo de argumentação que não pode acontecer na vida do cristão. Essa é uma convicção que o cristão tem que ter, que Deus está presente em sua vida em todas as circunstâncias, nos momentos de alegria, nos momentos de tristeza, nos momentos de fartura e nos momentos de falta. Deus está presente porque Deus ama os seus filhos, Deus nos conduz. Essa é uma convicção que não pode nos deixar olhar para a direita nem para a esquerda, mas simplesmente olhar para Deus em todas as circunstâncias. Ele está presente em nossas vidas. O salmista diz no Salmo 16:8, o Senhor, ó Senhor, tenho sempre à minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. O que o salmista está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, olha, tendo o Senhor ao meu lado, não importa o tamanho do problema. Não importa o momento que eu esteja passando na minha vida financeira. Não importa, agora a vida financeira, deixa eu botar um parênteses aqui. Vida financeira bem administrada. Porque uma coisa é você saber administrar a sua vida financeira. Outra coisa é você não saber e depois querer colocar a culpa em Deus. Porque o que nós temos que olhar, quando você olha para José do Egito, você vê que Deus dá o sonho e falou, agora é momento de estocar alimento. Então tem cristão que está ganhando bem. Aí Deus está falando, está ensinando, guarda um pouquinho lá, tá? Porque o deserto está ali na frente. Guarda. Aí não, estou ganhando bem. Ganha 1.000, gasta 1.000. Ganha 1.001, gasta 1.001. Ganha 1.002, gasta tudo. Tem que guardar, tem que ter uma reserva. Porque na nossa vida tempos difíceis virão. Então o que o salmista está falando é que Deus vai estar presente no deserto, na praia, na abundância. Quando faltar, Deus vai estar presente em todos os momentos. Então essa é a convicção. Então, essa convicção da presença de Deus é uma fé operosa, que ela fala muito mais alto do que qualquer discurso teológico. O que é essa fé operosa? É uma fé não apenas numa confiança passageira e momentânea de alguma necessidade. Por exemplo, aquela fé que você só vai orar quando está faltando alguma coisa em casa. Quando está passando por alguma dificuldade. Sabe aquele cristão que só ora quando está passando por uma dificuldade? Não ora o ano inteiro. Torceu o pé, não, vou orar para Jesus me curar porque eu preciso trabalhar semana que vem. Gastou o ano inteiro, chegou no final do ano, acumulou dívida, falou assim, não, agora vou orar para Deus multiplicar o 14º, 15º, 16º para eu pagar as contas do ano todo. Então essa fé operosa não pode ser por um momento.
ela tem que ser uma constância na vida do cristão. Essa fé operosa traduz em ação o que se crê. Se nós cremos que Deus é supridor, se nós cremos na presença de Deus nas nossas vidas, e eu vou trabalhar nessa questão agora do financeiro. Então, no momento que está sobrando, é para guardar. Porque Deus está sinalizando, pode vir problema lá na frente. O cristão nunca olha dessa maneira. Não está vindo demais, agora vai aumentar. Porque nós somos influenciados por esse mundo, de cada vez nós temos que ter mais. Você sabe essa modinha agora que você precisa olhar para o seu armário e ver o que não presta e jogar tudo fora, ou doar, ou vender? Você sabe para que funciona isso? Para você voltar a comprar. O mundo nos leva a essas ideologias. Por que você não revitaliza a roupa que você tem lá? Pô, fazer estiloso. Os jovens gostam de rasgar aqui, né? Tem aquele jeans que já está com rasgo, aumenta os rasgos. O tênis, eles gostam daqueles tênis todos ralados, às vezes, né? Então pega, passa no chão um pouco, lá o tênis que você já tem lá e não quer usar mais. Então o cristão tem que ter essa fé, né, operosa, em ação, naquilo que crê. Então, se Deus está dando de forma abundante, se Deus está de forma maravilhosa e graciosa, concedendo na área financeira abastança, né, guarda. Porque tempos difíceis virão. A vida é isso, a vida é feita de momentos difíceis e de bons momentos. Mas quando nós temos na nossa consciência que Deus está presente em todos esses momentos, nada vai te abalar. Por piores que sejam as circunstâncias, você vai conseguir transpor por meio da fé. Porque fé sem ação é uma fé morta. Então nós precisamos ter essa fé operosa. Então quem crê, vive essa fé operosa. Como o salmista, lá nos Salmos de número 23, diz: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Deus está presente. Deus está contemplando as nossas vidas 24 horas por dia. Todo momento. Não há nada que você pense, não há nada que você sofra, não há nada que vá acontecer na sua vida que Deus não esteja contemplando e esteja nas tuas mãos poderosas conduzindo as nossas vidas. Por isso que as circunstâncias não podem abalar a nossa fé. Por isso que essa convicção da presença de Deus, ela tem que ser real nas nossas vidas. No verso 24 e 25 diz assim: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe vida de todos os que estão navegando com você. Assim, tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá do modo como me foi dito. É uma fé que ela é ancorada nas promessas que Deus tem para as nossas vidas. Aonde estão as promessas que Deus tem para as nossas vidas? Na palavra. Estão aqui. Na palavra de Deus. A maior promessa que Deus nos deu é a promessa da vida eterna. A maior promessa que Deus nos concedeu é de que Ele estará presente, mesmo que seja no vale da sombra da morte, Ele estará presente em nossas vidas. A promessa que Deus nos deu, que Ele jamais nos abandonará. A promessa que Deus nos deu que está lá no Salmos de número 34, 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Não há nenhuma aflição, não há nenhuma tribulação na vida do cristão em que Deus, no tempo certo, na hora certa, Ele trará o livramento. Não há sequer uma situação, uma condição na sua vida, seja no casamento, seja na vida em família, situações adversas, situações difíceis, complicadas, seja na vida financeira, que talvez você tenha administrado mal, seja na sua vida interpessoal, relacional, profissional, em que no momento certo de perseguição no trabalho, em que no momento certo Deus não vá pontuar essa situação. Ele nos livrará de todas. No Salmo de número 145, 3 diz: o teu reino é reino eterno, e o teu domínio permanece de geração em geração.
O Senhor é fiel em todas as suas promessas e é bondoso em tudo o que faz. Tem refrigério maior para a nossa alma do que as promessas que a palavra nos direciona as nossas vidas. Por isso, meu irmão, não desista em meio às circunstâncias adversas. Não desista quando os problemas parecem maior do que o nosso Deus. Persevere. Essa é uma das ações, esse é um dos princípios que nós podemos extrair por meio da vida de Paulo, da vivência de Paulo. No Salmo 145, 18 diz: o Senhor está perto de todos os que o invocam, com sinceridade. Quando nós abrimos o nosso coração com sinceridade diante do Senhor, Paulo abriu o coração. Deus, o Senhor falou que eu ia até César. Olha as circunstâncias, imagino eu, Paulo falando que estou passando nesse momento. Quantas vezes nós não nos direcionamos para Deus? Deus, a sua palavra me traz tantas promessas, que o Senhor traz refrigério, que o Senhor traz conforto, que o Senhor traz consolo. O problema é que tudo isso que eu falei, às vezes não trará a solução naquele momento para o problema. Deus vai trazer consolo em meio a circunstâncias adversas. Deus vai trazer conforto quando as barreiras parecem maior do que aquilo que nós vamos conseguir transpor. Deus vai trazer forças, Deus vai trazer perseverança, para que nós possamos perseverar até o tempo dele agir nas nossas vidas. Então as circunstâncias não podem ser maiores do que as promessas que a palavra do Senhor tem para as nossas vidas. Num segundo momento, no verso de número 24, como nós já lemos, uma fé que deve ser ancorada. Então eu falei uma fé que deve ser ancorada na presença de Deus, uma fé que deve ser ancorada nas promessas que a palavra de Deus nos traz, e uma fé que deve ser ancorada na providência de Deus. O que é providência? Providência significa que nada acontece por acontecer. Você tem que ter essa convicção na sua vida. Nada que acontece na sua vida acontece por acaso. Deus permitiu. Deus está conduzindo. Sabe por quê? Porque todas as coisas são obra de Deus. Quando a Escritura fala da providência de Deus, ela na maioria das vezes fala da mão de Deus agindo. A mão de Deus conduzindo. A mão de Deus provendo aquilo que é necessário. É por sua mão que Ele provê a vida e o fôlego de vida. Você já parou para pensar o quanto nós valorizamos a nossa vida? Nós valorizamos às vezes muito mais as circunstâncias que nós estamos vivenciando, o momento que nós estamos passando difícil ou não, do que aquilo que nós devemos verdadeiramente reconhecer que sem Ele nós não estaríamos aqui, que é a provisão da vida que Deus nos concede. Sem vida não tem prazer, mas às vezes a gente valoriza muito mais o prazer do que a vida que Deus nos concedeu. Nós cobramos muito mais a Deus e agradecemos muito mais a Deus por aquilo que Ele nos concede na área financeira ou na área de conquistas pessoais ou do relacionamento, do que verdadeiramente pelo primeiro sentido que devemos valorizar a Deus e agradecer a Deus, que é pelo fôlego de vida, pela saúde que nós temos, por estarmos aqui reunidos como igreja para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Às vezes nós deixamos por último para agradecer pelo dom da vida que Ele nos concedeu. E agradecemos pelo carro, agradecemos pela casa, agradecemos pelo alimento, porque Ele provê todas as coisas. Ele é o Deus da providência, é o Deus provedor, do que agradecermos verdadeiramente pela vida, pela saúde. É porque nós olhamos sempre a vida pelo lado positivo, pelas coisas boas que a vida nos proporciona. Agora vamos olhar a vida pelas coisas que ela às vezes proporciona para alguns e que são difíceis. Uma pessoa que está num leito de cama. Está num leito de cama, não, está num leito de um hospital. Uma pessoa que não pode se deslocar até aqui a igreja. Uma pessoa que está sem nenhuma saúde, tomando 1001 remédios. Como essa pessoa tem que ver a vida? Agradecida a Deus pela providência da vida. Porque em todas as circunstâncias devemos exaltar, glorificar e adorar o nome do Senhor.
A circunstância não pode ditar se Deus está presente na nossa vida ou não. Aquilo que nós temos, aquilo que nós conquistamos, não pode significar as promessas verdadeiras que Deus tem para as nossas vidas, os bens materiais. Aquilo que nós não temos de concretude, para desfrute, para prazer, não pode nos dizer que isso é providência de Deus ou não, se Deus está providenciando ou não. Nós temos que dizer que a presença de Deus, ela é em nossas vidas, em todas as circunstâncias, no dia bom e no dia ruim. As promessas de Deus se cumprirão, sejam no dia bom ou no dia ruim, independente do tempo de Deus nas nossas vidas. A providência de Deus, para que nós possamos ser socorridos, ela é independente das circunstâncias que nós estejamos vivenciando nesse momento de vida. As circunstâncias não ditam a nossa fé e a nossa crença em relação a Deus. Os momentos da vida, os momentos de prazer. Então é com sua mão que Ele guia e dirige o curso de todas as coisas. Providência de Deus, é Ele que guia tudo, está nas mãos do Senhor. Sua mão é um poder soberano e todo-poderoso. Nada impede o agir de Deus. Nada. Nada está fora do controle de Deus. Nada, irmãos. Você sabe o que é nada está fora do controle de Deus? Nada, absolutamente nenhum cair do fio de cabelo da minha cabeça está fora do controle de Deus. Que dirá das nossas vidas? Porque em tantos momentos, em tantas circunstâncias das nossas vidas, nós viramos as costas para Deus. Deus não vira as suas mãos de bênçãos, de providência, de promessas para as nossas vidas. O movimento que acontece, eu gosto sempre dessa analogia. Deus está aqui, sobre a vida do seu povo. O povo de Deus está aqui. Esse movimento não existe. O que existe é esse movimento. O povo se distanciar de Deus. Nós negarmos a fé em Cristo Jesus por muitas das nossas ações. A gente vai olhar lá para Pedro, e falar assim, você é discípulo dele? Pedro, não, eu não. Aí nós olhamos para as nossas vidas, às vezes as pessoas falam, você não é crente? Por que você está sofrendo? Não. Mas Deus vai agir. Estou sofrendo porque a caminhada nessa vida é difícil. O sofrimento nessa vida, ele acontece para todos. Mas eu tenho um diferencial. Eu tenho a presença de Deus em todos os momentos. Eu tenho as promessas de Deus de que um justo ele não deixa perecer. E eu vou ter a providência dele, no tempo dele, na hora que ele quiser, quando ele quiser. Agora, esse movimento que eu falei dessas pessoas como formiga, elas não estão atrás desse Jesus. Elas estão atrás das circunstâncias. Para resolver as circunstâncias. Elas não sabem que as circunstâncias estão debaixo das mãos do Senhor. Agora nós temos que ter essa convicção de que todas as circunstâncias estão debaixo das mãos do Senhor. Porque é o Senhor que nos conduz, é o Senhor que nos direciona. Deus é fiel e providencia tudo para nós vivermos. Não podemos titubear na nossa fé e desconfiar de que Deus não providenciará aquilo que é necessário para nós vivermos. Deus vai continuar te sustentando com o alimento. Primordialmente, Deus vai continuar te sustentando com o dom da vida, até o dia que Ele nos recolher para morarmos com Ele eternamente ou Ele voltar para buscar a sua igreja. Não podemos titubear e desconfiar. Mas a vida, o alimento, mas e o emprego? Deus vai providenciar na hora certa o seu emprego, a porta de emprego, aquilo que é necessário para as suas vidas, para as nossas vidas. Porque são dele, está nele, toda autoridade, todo poder nessa terra, no céu, no universo, porque Ele é Senhor soberano sobre todas as coisas.
Que dirá nós que somos filhos deste Deus? Você acha que Ele vai deixar você amargurar a sua vida eternamente? Não, Ele já te deu a salvação para gozo eterno. As circunstâncias não podem dominar o nosso coração. Mas uma fé operosa, sem titubear, de que Deus tem controle de todas as coisas. Isso nós não podemos nos esquecer. Deus tem controle sempre absoluto. Isaías 45:7 diz: eu formo a luz e crio as trevas. Promovo a paz e causo a desgraça. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Controle total e absoluto sobre as nossas vidas. Sobre o ar que nós respiramos, provém do Senhor. Sobre tudo aquilo que nós desfrutamos, provém do Senhor. Sobre tudo aquilo que nós somos, é o Senhor em nossas vidas. Por isso, não há o porquê titubear e desconfiar de que Deus é presente nas nossas vidas. De que as promessas de Deus, descritas na sua palavra, sempre se cumprirão nas nossas vidas, como cumpriu na vida de Paulo. De que Deus providenciará a válvula de escape, se você estiver passando numa circunstância apertada, difícil, Ele vai prover a válvula de escape no tempo dEle e na hora dEle. Deus reina sobre todo esse mundo e sobre todas as nossas vidas. E nós vamos ler no verso 44, que diz assim, vamos pular: os outros teriam que salvar-se em tábuas ou em pedaços do navio. Dessa forma, todos chegarão a salvo em terra. Quando Paulo fala com aqueles homens, ele tem uma característica que é importantíssima: presença, promessa, providência e confiança irrestrita em Deus. Não titubeou, você está cercado por Jesus em todas as áreas, para você ter uma vida verdadeiramente servindo a Jesus com tudo que nós temos que provém do Senhor. O que o Senhor disse a Paulo que o levou a esperar e confiar que todos chegariam com segurança até a terra firme? A palavra. Toda a palavra de Deus é pura. Escudo é para os que confiam nele. Provérbios 30:5. A palavra nos dá essa confiança e esperança de que Deus vai agir em todas as circunstâncias. Pode parecer que as tempestades da vida vão prevalecer, mas nós devemos perseverar confiantemente. Provisão é Ele que vai prover, mas a confiança irrestrita é aquilo que Deus requer das nossas vidas. Sabe por quê? Em Lucas 1:37 diz: pois nada é impossível para Deus. A promessa está na palavra. Nada é impossível para Deus. Ele te salvou para levá-lo para a glória, e isto é exatamente o que Ele fará. Você sabia que Ele nos salvou para nos levar pela glória? Ele nos selou com o Espírito Santo de Deus, um Espírito que nos traz a confiança, que nos traz a esperança da vida eterna. Então Ele não vai nos abandonar em momento nenhum nessa viagem rumo ao céu. Ele estará conosco em todos os dias, em todas as circunstâncias. Ele estará agindo no momento certo, porque Ele tem o controle sobre as nossas vidas. E nada é impossível a Deus, nada, absolutamente nada é impossível a Deus. Porque a vontade de meu Pai é que todo o que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. João 6,40. Deus nos dá essa convicção. Deus nos concede a perseverança em nossos corações em meio às dificuldades. A vida, a cada ano, a cada década que passa, se você perguntar para as pessoas mais experientes, eles vão dizer: parece que está mais difícil. As pessoas não se respeitam como se respeitavam, as pessoas não se importam uns com os outros como se importavam. O individualismo, o egoísmo, a cada ano, a cada década, a cada geração, ele aumenta. A falta de compreensão é diminuída.
Mas eu quero te dizer uma coisa, que a cada ano, que a cada dia, que a cada geração que se passa, nós estamos mais próximos do Senhor, para morar com Ele eternamente. Nós não poderemos deixar, em momento nenhum, em nenhuma circunstância, de esperarmos e termos a esperança e confiança que nós estamos sendo guiados para o céu e para uma vida eterna. Circunstâncias adversas, muitas se passarão em nossas vidas, mas o Senhor está conduzindo em todos os momentos as nossas vidas. Para concluir, é melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos homens. Salmo 118:8. Salmo 22:4. Em ti os nossos antepassados puseram a sua confiança, confiaram e os livraste. Promessa na palavra. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Salmo 56:3. Pois tu és a minha esperança, ó soberano Senhor. Em ti está a minha confiança desde a juventude. Salmo 71:5. Para finalizar, não há causa perdida nas circunstâncias da vida em que Deus, quando nós colocamos nas suas mãos, vai agir em prol dos seus filhos. Não há vida irrecuperável para Jesus. Não há nada que Deus não possa recuperar. Não há casamento que Deus não possa restaurar. Não há nenhum tipo de vício, tipo de dependência em que Deus possa transformar e restaurar essa vida. Não há nada que Deus não possa restaurar nas nossas vidas, até a vida financeira. Nada é impossível para Deus. Sabe por quê? Porque Ele tem que ser sempre o nosso refúgio. Em todos os momentos. Foi Ele que nos concedeu a vida. Foi Ele que nos concedeu o dom da vida, o fôlego de vida. Valorize mais a vida que Deus nos concedeu. E dê menos valor às conquistas que Ele nos proporciona. Se prostrar diante do Senhor, agradecer pelo dom da vida ao Senhor, esses são os verdadeiros vencedores por meio de Cristo Jesus. Finalizando depois de tudo isso sobre as âncoras da fé na presença de Deus, a âncora da fé alicerçada nas promessas de Deus, que é a sua palavra, a âncora da fé alicerçada na providência de Deus. Ele tem total controle sobre tudo, Ele que provê todas as coisas. E a âncora da fé alicerçada em todos os momentos na esperança e confiança de que nós estamos sendo conduzidos por Deus. Não esqueça jamais que Deus sempre é fiel. Sempre. Jamais Ele abandona os seus filhos. Por isso, nas suas orações diárias, jamais esqueça de agradecer pelo dom da vida, que é maior do que todas as coisas que nós poderíamos merecer, e agradecer por tão grande salvação que Deus nos concedeu por meio de Cristo Jesus. Esse é o verdadeiro Evangelho. O Evangelho que tem Jesus Cristo como centro, Jesus Cristo como foco, Jesus Cristo como nosso imitador, como nós como imitadores de Cristo, e Jesus Cristo como aquele que nos conduz em todas as circunstâncias. Posso te convidar para orar nesse momento? E orar nesse domingo de manhã não é para a gente colocar os nossos problemas. Se você quiser, você fica à vontade. Mas eu te convido para que nós oremos agradecidos pela vida, pela saúde que nunca será perfeita. Quem pensar que nunca terá nenhum problema, irmão, já esquece. Passou dos 50, já começa a tomar um comprimidinho, alguma coisa. Se não for vegano, vegetariano, algumas outras coisas, até dá problema também. Então,
agradecer pelo dom da vida e agradecer por tão grande salvação que nós temos e tivemos em Cristo Jesus. Vamos ficar de pé para orarmos. Como a gente está acostumado, o pastor ora, eu vou convidar você para orar. Aí um momento, você fazer esse momento de agradecimento ao Senhor, onde você está. Senhor, nós nos colocamos como igreja diante de Ti, diante às vezes da correria do dia a dia, de tantas tarefas, de tantos afazeres, de tantas responsabilidades. Nós entramos num piloto automático onde tudo tem que ser desencadeado conforme a programação do dia, o cuidado no lar, o cuidado no trabalho, cuidado com os afazeres na igreja, cuidado em preocupar-se em te servir. E às vezes nós não paramos para dar o devido valor e termos esse coração de gratidão em relação ao dom da vida que o Senhor nos concedeu. A agradecermos por tudo aquilo que o Senhor criou, o sol, o frio, o verão, o inverno, o outono, primavera. Tudo foi o Senhor que criou, todas as estações. É o Senhor que produz, como Criador, o ar que nós respiramos por meio da sua criação. É o Senhor que nos concede a saúde para caminharmos nessa vida. Nós somos gratos ao Senhor pela vida que o Senhor nos concede, pela vida que é o Senhor que sustenta. Agradecemos também, Senhor, porque entendemos e o Senhor abriu os nossos olhos para enxergarmos Jesus Cristo e entendemos que o Senhor é o doador de toda a vida existente no universo. Tudo foi criado por Ti. Quando nós olhamos para Jesus Cristo, nós entendemos que Ele é o Criador e Ele detém todo o conhecimento e toda a sabedoria. Quando nós olhamos para Jesus Cristo com a fé que o Senhor plantou em nossos corações, nós entendemos que somos pecadores e nos arrependemos de todos os nossos pecados e que Jesus Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados passados, presente e futuros. Ele morreu por todos os nossos pecados. E por ter morrido na cruz, nós fomos libertos do reino das trevas e transportados para o reino da luz. Por isso somos gratos pela salvação que há em Cristo Jesus, independentemente da circunstância que estejamos vivenciando nesse momento, ou que já vivenciamos, ou que iremos vivenciar. Que nada nos abale. Circunstância nenhuma nos abale os alicerces da nossa fé de que o Senhor é o Deus que está presente em todos os momentos de nossas vidas. O Senhor é o Deus da promessa, o Deus das promessas que consta na Tua palavra. O Senhor é o Deus da providência, que providencia aquilo que é necessário em todos os momentos de nossas vidas, no seu tempo, na sua hora. E o Senhor é o Deus que nos traz esperança e confiança de que um dia estaremos livres de todo sofrimento, de toda amargura, libertos da morte quando ressuscitarmos ou quando o Senhor vier buscar a sua igreja para morarmos contigo eternamente, sem morte, sem dor, sem sofrimento, sem angústia, sem tribulações, porque no céu não há nada disso. Por isso nós somos gratos nessa manhã, pelo dom da vida e pela salvação ao qual nós somos alcançados. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.
Esta foi mais uma mensagem especial da Primeira Igreja Batista em Itapevi. Que Deus te abençoe.